E aí, meus adultinhos, e aí, povo que me ouve? Povo que me ouve, isso de certa forma até rimou. Hoje é terça-feira, dia. Hoje é terça-feira, dia que a gente vai ter algum tema aleatório aqui, né? Eu gosto de ter uma certa rotina aqui nos podcasts, por mais que semana passada a gente não teve episódio na terça. Eu gosto muito que a gente possa ter a liberdade para fazer as coisas do jeito que a gente consegue e tal, e eu tô tentando me policiar com relação a isso, porque eu também gosto de ter um compromisso com quem tá me ouvindo e com o que eu tenho que fazer aqui, porque é algo que eu gosto também, entendeu? Mas de certa forma tem dia que é trabalhoso e a gente acaba se rendendo aos prazeres da vida mundana, entendeu? Ao invés de fazer o que realmente dá satisfação e o trabalho que é fazer o meu podcast aqui. Então, vamos continuar nesse ritmo, né, que eu falei sobre liberdade aí agorinha. Eu quero muito falar sobre liberdade hoje, porque é um assunto amplo, extenso, com muitas facetas, mas que eu gostaria de passar para vocês um pouco de algo que eu venho pensando nas últimas semanas, porque acho que nunca a gente teve tão privado de liberdade, né? Acho que como a gente tá em casa, né? Pelo menos deveria estar. Acho que a gente tá se privando muito de liberdades que a gente tinha como rotina sempre, e acaba que a gente nem notava que aquilo era um exercício de liberdade, porque já tinha se tornado comum. E quando essas coisas são tiradas da gente, por exemplo, sair de casa, o básico, né? Sair de casa, mas poder ir almoçar num restaurante, escolher aonde você vai comer, sabe? Umas coisas assim. Quando essas coisas são tiradas da gente, a gente percebe a falta que elas fazem, né? De certa forma, a liberdade, quando eu penso em liberdade, eu sempre vejo de uma maneira muito utópica. E utópico eu até abri aqui no dicionário para ver se eu não falo nada errado, ó. Utopia, situação ou local idealizado onde tudo acontece de maneira perfeita ou ideal. Local ou situação ideal onde tudo é perfeito, harmônico e feliz. Refere-se especialmente a um tipo de sociedade com uma situação econômica e social ideal. Aqui também fala algo sobre estar no âmbito do irrealizável, que tende a não se realizar. E eu acredito mais nessa parte de que é irrealizável. Eu acho que liberdade é um utópico nesse sentido, porque é sempre algo muito além do que a gente espera. É muito difícil a gente se sentir completamente livre, sabe? Acho que não tem nenhum momento de lugar nenhum que a gente consegue se sentir 100% livre, né? Porque a gente tá num meio que é um meio de julgamento. E o meio de julgamento, ele reprime a pessoa, sabe? Então, por mais que você tenha suas vontades naturais, e isso é totalmente comum, a gente acaba se reprimindo e não consegue exercer a liberdade de pôr à prova aquilo que a gente quer por causa do exterior, de outras pessoas, de estar vivendo em convivências com outras pessoas, né? Isso impede que a gente faça as coisas do jeito que a gente quer, que a gente pense do jeito que a gente quer também, porque muitos dos nossos pensamentos, eles são comprados. Eles não agem da nossa própria natureza, né? Eles são o resultado de coisas que outras pessoas te disseram, e quando você vai ter uma reflexão sobre isso, você acaba entendendo que aquilo não é naturalmente seu, entendeu? Sabe quando uma criança, ela não tem muita noção do que é certo, do que é errado, e aí você vê uma criança às vezes é muito sincera, tipo, uma vez já vi o caso de uma criança que a tia dela chegou pra mostrar, né, que tinha cortado o cabelo, e ela falou, fiquei bonita. A criança falou, não ficou não. E tipo, se pá não ficou mesmo, mas se fosse pra mim, pra pessoa me perguntar, por mais que eu achasse feio, pode ser que eu, tipo, se eu não tivesse muita intimidade com a pessoa, eu falaria, nossa, ficou bom, entendeu? Ou só não ia falar que ficou ruim, entendeu? Pra gente ser agradável, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas isso
Essa é uma forma de cercear a liberdade, de dizer o que você quer, sem pensar, sem ter nenhum tipo de julgamento ou consequência de exercer a sua própria liberdade. Existe uma frase muito conhecida, né, que é: a gente nasce sozinho e morre sozinho. Mas durante todo esse período, a partir que a gente nasceu e pouco antes de morrer, a gente tá com pessoas o tempo todo, entendeu? Eu acho que só, sei lá, se você for um esquimó freelancer... Caraca, esquimó freelancer, o que eu tô pensando? Se você for uma pessoa que mora numa caverna, entendeu? Eu acho que quando isso conversa com a liberdade, a gente tá falando que pra ser livre, a gente tem que ser o máximo sozinho possível. Talvez não deu pra entender, eu vou explicar. Por exemplo, a gente que é jovem, a gente sempre tem a gente, na maioria, né, tem uma ambição de querer mudar de casa pra morar sozinho, né? A gente sempre tem essa ideia de que morar sozinho é bom, coisa assim, porque a gente é fervoroso por liberdade, né? A gente passa muita da nossa infância e adolescência, isso que é a nossa vida toda até chegar à vida adulta, sendo cerceado, ouvindo nãos, tendo que pedir autorizações, dependendo do dinheiro de outra pessoa, dependendo de vontade de outra pessoa. Então, é por isso que a gente tem tanta essa vontade de morar sozinho, porque isso indica responsabilidade, claro, mas indica liberdade acima de tudo. Indica que você pode andar pelado na sua casa sem ninguém te ver, né? Porque você vai estar sozinho. E isso me deixa bastante agoniado, porque parece que quanto mais a gente quer ser livre, menos pessoas vão estar com a gente, né? Parece que é uma coisa que anda junta. E quanto mais a gente quer impor a nossa vontade, que provém do exercício da liberdade, isso acaba por, né, nos fazer pensar que quanto menos pessoas estiverem associadas a você nisso, melhor, porque você vai estar agindo mais com a sua própria identidade em exercício, a sua própria liberdade em exercício. Então, por exemplo, se você mora com seus pais e seus irmãos, você tem... vamos supor que vocês vão pedir uma pizza. Você quer um sabor, mas a maioria que vai prevalecer, muito provavelmente, entendeu? A não ser que seja, sei lá, seu aniversário, enfim. Aí não entra nesse quesito, mas a gente serve para dividir opiniões e pequenas... abrir a mão de nossas vontades e abrir mão de nossos planos e nossos desejos, mesmo que sejam momentâneos, por um fator comum a todos. E isso porque a gente vive junto com outras pessoas, né? Quanto menos a gente vive com outras pessoas, menos a gente tem que abrir mão dessas coisas, entendeu? Então, liberdade financeira. Eu tenho dinheiro para ir aonde eu quiser, para comer o que eu quiser, mas se eu tenho uma outra pessoa comigo, eu, por gentileza natural, por vontade, enfim, por vários motivos, a gente vai ter uma consultoria ali com a pessoa, tipo, consultoria agora, eu lembrei dos coach, mas você vai consultar a pessoa ali, o que você quer? Tipo, você tá afim de comer hambúrguer ou sushi hoje, entendeu? Então, quando você tá sozinho, você que escolhe. Então, eu acho que a liberdade, ela acaba que tá associada à solidão nesse sentido, né? Tem até uma música do Thiago York, inclusive pro nosso momento indicação, eu vou indicar essa música pra vocês. Liberdade ou Solidão, do Thiago York. É muito boa essa música e acho que vocês vão gostar bastante quando vocês ouvirem, porque ela conversa muito comigo nesse sentido, né? E me faz ter várias reflexões sobre isso. Se eu quero mesmo ser livre, entendeu? Preciso mesmo dessa liberdade o máximo que eu conseguir. Porque às vezes não se trata sobre ser o mais livre possível ou ser livre. Se trata de equilibrar as coisas entre as suas vontades, entre os seus desejos e os desejos dos outros. E como que você administra essa situação para você não ficar cedendo demais aos desejos do próximo, e também não impor demais os seus desejos em cima de outras pessoas, né? Aí que vem as relações tóxicas e abusivos, enfim.
nesse sentido. E às vezes a relação que você tem com seus pais pode ser tóxica se eles não te deixam exercer a sua liberdade, entendeu? Acredito muito nisso, que liberdade é um exercício, mas é utópico, porque, assim, né, voltando ao início do episódio, a liberdade ela é utópica porque é um plano inalcançável de que a gente possa ser liberto de todas as nossas influências e agir como o nosso próprio corpo e mente quer, entendeu? Eu vejo assim, pelo menos pra mim, a liberdade ela tem essa utopia nesse sentido, mas é aquilo, né? Existe aquela frase que a gente nasce sozinho e morre sozinho, e durante todo o meio a gente tá acompanhado, né? Então a gente passa a nossa vida toda censurado, de certa forma. Por mais que não seja consciente, entendeu? Mas não seja conscientemente. Principalmente pra gente que é jovem, né? Que quer uma independência mais rápido possível para poder se desprender dessas coisas. E às vezes, quando eu falo de a liberdade ser só, ou melhor, a solidão ser o preço para ser livre, eu falo disso porque a gente tá plenamente associado com outras pessoas, e quanto mais associado com outras pessoas e quanto mais gente a gente se apega, se aproxima, quanto mais gente associada a você, mais censurado eu me sinto, pelo menos. Eu me sinto assim, né? E aí censurado eu digo porque vem, né, no exemplo, né, da criança que quando ela não tem muita noção das coisas, ela fala o que ela pensa mesmo, e por mais que às vezes ela não esteja conscientemente pensando, eu achei feio, ou ela talvez só achou estranho o cabelo da tia, tá ligado? Me dá uma sensação de liberdade engraçada, né, ver a criança nessa situação de poder falar mesmo, até porque no final é só uma criança. É igual o velho também. O velho, às vezes, ele tá tão foda-se que a vida dele já tá acabando, e aí ele se torna mais livre. Então, acho que acaba por ser isso. Então, quanto mais sozinho, e eu digo sozinho não só fisicamente falando, mas mentalmente sozinho, no sentido... menos pessoas que você conhece, menos pessoas pra te censurar, isso tudo que eu tô falando, a gente tá mais livre. Mas é igual eu falei, é sobre achar um meio termo entre essas coisas e conseguir exercer as nossas vontades e as nossas pequenas liberdades que a gente vai conquistando todo dia. Então é importante sim a gente poder ter uma ambição de ter um lugar pra morar sozinho e, sei lá, entendeu? Poder andar pelado na casa, sabe? Essas coisas. Então fica aí a reflexão, né? Liberdade é estar sozinho? Para que lado que você leva esse assunto, né? Liberdade é realmente utópico? Então eu deixo aí para quem quiser pensar. Se vocês quiserem me mandar o que vocês acharam desse episódio e desse assunto lá no Instagram, @oquaseadulto, viu? Vai lá seguir a gente, apoia a gente no Apoia-se também. Apoia-se/oquaseadulto, tá aí na descrição, né? Eu sempre falo do Apoia-se porque pode me auxiliar muito, viu? Esse apoio de vocês financeiro. Você que gosta e quer apoiar com R$5 por mês, você já consegue me ajudar bastante. Então, um abraço pra todo mundo, viu? Espero que vocês fiquem bem. Tenham uma boa semana, né? Hoje é terça-feira, então a semana meio que já começou, mas enfim. Um abraço pra todo mundo. Fiquem bem, sejam livres o máximo que der, mas tome cuidado com o próximo também, enfim. Então, fiquem em casa também, tá? Não é pra ser livre no sentido de sair de casa não, tá? Então é isso. Beijo, tchau, até mais.